que eu vou falar, está bem? Vamos lá então por pontos. Em primeiro lugar, eu quero falar desta forma irracional que se vive em Portugal. Não é só de agora, é de há muitos anos. O que me leva a mim a ter voz no meu canal e dar a minha opinião. Claro que há 20 anos atrás não tinha a idade que tinha, nem a experiência que eu tenho no futebol. Então é perfeitamente normal que hoje eu fale em detrimento de uma forma irracional do adepto. O que para mim é perfeitamente normal. O adepto, neste caso, vamos falar do Benfica. Eu não vou falar em comparação com outros clubes, até porque quando eu dou uma argumentação sobre algo, eu não preciso de comparações. E esta forma irracional do adepto, neste caso do adepto benfiquista, é que quando ganha fica eufórico, quando perde cria uma depressão imensa. Porquê? Porque é o amor que sente pelo clube. Não consegue decifrar a forma como tu chegas ao resultado e apenas só pensa no resultado. Isso é perfeitamente normal. Há espaço para todos, há espaço para o adepto de faculdade, da escola, do trabalho, do café, há espaço para todos. Eu creio que aquilo que influencia mais o futebol, que são as televisões, deveriam ter algum cuidado naquilo que é a instrução do adepto, porque parece-me que tudo aquilo que ouvem na televisão é um dado adquirido, tudo aquilo que ouvem na internet causa alguma discussão. É como na gíria se diz, quem sou eu na fila do pão, mas uma pessoa que esteja de fato e gravata na televisão, sem conheceres a pessoa, parece que te dá alguma credibilidade. E este aspecto mais irracional do adepto acaba por ser perfeitamente normal. Para mim, e eu que sou um estudioso daquilo que é o futebol, a situação do Benfica acaba por ser mais do mesmo. Ou seja, chegamos ao final da temporada com uma situação, a meu ver, mais do mesmo. E que, para o adepto, que fica realmente triste pelo Benfica não ter conquistado títulos, até porque a Supertaça é uma competição do campeão com o vencedor da Taça de Portugal da época passada, mas nesta época o Benfica não teve qualquer título. Claro que os resultados vão enfurecer mais o adepto no final da temporada, porque chegamos ao fim e o resultado é que não houve título algum. No meu caso, que eu vou sempre estudando as equipas, eu referi já desde o grupo da Liga dos Campeões que o Benfica iria ter um final de temporada mau, porque era a forma de como o Benfica chegava a um certo resultado. Portanto, perder com a Real Sociedade é mau, mas a forma de como perde até é pior. Encontrar essa sustentabilidade ao longo da época acaba por ser mais difícil, porque trabalhar sobre derrotas é muito mais complicado. Portanto, o adepto chega ao final da temporada e fica realmente chateado pelo resultado final. O que é que está agora a acontecer? Está agora a acontecer palavras e comportamentos que na minha ótica estão errados, porque para além das derrotas do Benfica, e eu falo em derrotas, é da Taça da Liga, da Taça de Portugal, da Liga Europa, da competição Liga dos Campeões e do próprio campeonato, acaba por, as palavras e as atitudes acabam por enfurecer mais os adeptos benfiquistas. O facto dos capitães virem falar à flash interview a dizer que não têm que dar nenhuma palavra ao adepto porque deram tudo em campo. Ora bem, hoje em dia dar tudo em campo não chega, tens que ser diferenciado. O próprio Roger Schmidt, quando vai a uma conferência de imprensa, quando a equipa joga mal, good performance, good players, we played well, big chances. E por outro lado, comportamentos da equipa que se deveriam deslocar aos adeptos para agradecer a sua presença, acabam por não irem. E aqui o comportamento humano está errado, porque estão a diferenciar pessoas. Ou seja, por exemplo, na bancada em Vila do Conde, tu podes ter, vamos imaginar, 1000 adeptos, em que tu tens 300 adeptos que estão a insultar a equipa, mas há 700 adeptos que estão ali com filhos à espera que a equipa vá lá agradecer a sua presença. E o Benfica consegue diferenciar, o Benfica não, a equipa do Benfica ainda vai diferenciar essas pessoas e acaba por não se despedir. Ora bem, isso é um resultado de uma onda bastante negativa por parte dos adeptos benfiquistas. Ora vamos então a Roger Schmidt. Roger Schmidt, que foi campeão ano passado, o que está lá atrás já lá vai, adeptos benfiquistas levantam-se, aplaudem e esperam uma nova temporada. Roger Schmidt teve, na minha ótica, grandes dificuldades
nesta nova temporada. Até porque tudo muda. Para o adepto, uma equipa campeã que continue com o mesmo treinador é quase como um dado adquirido que vai fazer uma boa época. Mas não. E porquê? Porque nesta nova temporada tudo muda. Apesar do treinador ser o mesmo, a equipa ser a mesma, né? Tirando o Grimaldo e o Gonçalo Ramos, que toda a gente fala, o Benfica foi ao mercado, através do scouting, da equipa técnica e da estrutura da SAD, encontrar soluções para o lateral direito e para o ponta de lança, à qual nunca chegaram a um bom porto. O Benfica com não sei quantos laterais esquerdos, mais não sei quantos pontas de lança, 3, né? E dispensaram o Musa. Acabou Roger Schmidt por não se adaptar ao tal contexto. E o que é o contexto? O contexto é que tu vais para uma nova temporada em que os teus adversários vão contratar novos jogadores, os teus adversários já conhecem a tua forma de jogar, enquanto ano passado foi uma novidade o 4-2-3-1, e o calendário não é o mesmo, os adversários da Liga dos Campeões não são os mesmos, as deslocações não são nos mesmos espaços temporais que ano passado, e então tudo muda. E Roger Schmidt teve alguma dificuldade nessa compreensão. Claro que o Benfica perde por sair Grimaldo e Gonçalo Ramos, que poderia, com o poder do Benfica, sendo equipa grande, colmatar essas saídas com jogadores com menos qualidade, mas a construção do coletivo ser uma forma constante e evolutiva. Isso não aconteceu, porque o Benfica entrava dentro de campo muitas vezes sem saber o que fazer. Fui muito crítico durante a temporada sobre a forma do Benfica jogar, que nem conseguia, nem sabia fazer uma pressão alta. Não identifica o local onde tem de pressionar, o timing e a coordenação das linhas. Portanto, era um Benfica totalmente irreconhecível daquilo que foi a época passada. Ao longo da temporada, Roger Schmidt achava que a solução era trocar jogadores. Ora, sai Coxu ao lado de João Neves, mete o Florentino. Ora, Oshnas joga à esquerda ou à direita. Ora, João Mário joga na esquerda ou passa David Neres. Di Maria sempre com o seu estado mais atual naquela posição mais à direita, com Rafa, e depois na frente, ora joga Tankstead, Artur Cabral ou Marcos Leonardo. E havia sempre esta rotatividade, achando o Roger Schmidt que a troca por troca iria melhorar esta equipa. Mas amigos, não melhorou. Não melhorou. E como o futebol é o momento, o adepto benfiquista foi sempre acreditando que no próximo jogo é que é, no próximo jogo é que vai ser, no próximo jogo é que vamos melhorar. Porquê? Porque o adepto benfiquista, quando vai ao estádio, é para apoiar a equipa. Porque ama o clube. E vai sempre puxar pela equipa porque realmente é o sentimento que ele tem pela equipa. Claro que não tem o olho clínico de perceber que a equipa não está bem. Ou seja, isto foi um caminhar de situações em que só na primeira volta, eu lembro-me, por exemplo, o jogo do Porto no Estádio da Luz, e eu lembro-me do jogo do Sporting no Estádio da Luz. Independentemente da forma como tu jogas, tu podes jogar muito mal, mas se a tua equipa ganha, a euforia está lá em cima. E há situações em que a tua equipa joga muito bem e acabas por perder, o adepto vai triste para casa. Portanto, é perfeitamente normal. O somatório disso tudo, até porque o Benfica foi ao mercado de inverno contratar jogadores, o somatório disso tudo foi uma segunda volta a levar com os problemas de uma primeira volta, até porque a Liga dos Campeões foi escandalosamente perdida. Acho que a competitividade esteve muito abaixo daquilo que é o Benfica, contra equipas teoricamente acessíveis para a competitividade do Benfica, e parece-me que o Benfica derrapou nessa fase de grupos da Liga dos Campeões. Ora bem, o adepto, depois daquela vitória frente ao Salzburgo, o Benfica cai na Liga Europa. Acende-se uma luz para que o adepto ainda acredite que o Benfica, ficando nas competições europeias, vá alimentar esse sabor de uma temporada mais alegre, apetecível. Ora bem, o Benfica na Liga Europa, que me recordo, equipas como Toulouse, o próprio Marseille, o Rangers, que teve uma exibição QB na Escócia e que acaba por passar, foi alimentando o sonho do adepto benfiquista. Já se falava que o Benfica poderia estar na final, ou com o Liverpool, ou com o Leverkusen. Já estavam aí a fazer
um filme em relação à Liga Europa. O Benfica depois no Dragão frente ao Porto tem um resultado altamente deplorável, o que o terremoto acontece então no Estádio da Luz frente a esse resultado muito avassalador frente ao maior rival, creio eu, que é o Futebol Clube do Porto, a não ser que o Sporting esteja ao mesmo nível dessa rivalidade. Portanto, o Benfica foi então jogando, saindo da competição com uma taça da Liga. Eu estive presente em Leiria e o Benfica não competiu. Acho que foi vergonhoso a forma como o Benfica jogou frente ao Estoril Praia. Nada contra o Estoril, os meus parabéns, mas totalmente vergonhoso aquela exibição frente ao Estoril Praia, que acaba por ficar de fora e mantendo então essa tal esperança. Como eu estava a falar, depois do jogo do Dragão, acho que o terremoto começou a alastrar-se. A partir daí, o Benfica muda, não sei se muda a comunicação, mas começa a ter uma comunicação pouco provável para aquilo que nós estávamos à espera. E eu acho que é a partir desse momento que as coisas começam a ficar mais torcidas, mas o adepto alimentava-se da esperança de ter os dois jogos com o Sporting, um a contar para a taça, o outro para o campeonato, para manter bem acesas essas esperanças. Reparem que no calendário do Benfica, e eu creio que mesmo com o jogo do Sporting, e eu creio que o primeiro jogo do Sporting houve aí alguns comentários positivos, porque o Benfica mudou muito e a forma de pressionar à frente, identificada, e parecia que o Benfica estava ali na sua última gota de suor, naquilo que era a luta ainda por este campeonato. Os adeptos também foram acreditando nessa fase do Benfica. O que é certo é que o Benfica acaba por ser arrumado da Taça de Portugal, cresce a esperança do campeonato, que também Jenny Catamo faz o segundo golo e remete o Benfica mais longe pelo título, e depois veio o Marseille. E eu acho que aqui no Marseille isto piorou ainda mais. Se o Benfica já estava a ser eliminado de quase tudo, eu acho que quanto ao Marseille foi ainda mais escandaloso. Nada contra o Marseille, acho que foi uma eliminatória escandalosa, principalmente no Estádio da Luz, um escândalo, e depois lá acabou pelo Benfica ser afastado da Liga Europa. O problema aumentou cada vez mais, porque o Benfica vai a Faro, ganha o Farense e a contestação começou a ser algo surreal. Surreal, mas algo que eu percebo, mas não que se deveria ultrapassar aquela linha do respeito, né? E da tal liberdade de expressão que se fala hoje. Portanto, o Benfica começa a ganhar, mas começa a ter contestação. A partir daqui é um somatório de tudo aquilo que se passou durante a temporada. Ora bem, no jogo do Farense, quando o Benfica ganhou e houve aquela contestação, toda a gente pedia que o Rui Costa falasse. E eu fui contra, tá? Não é o momento do Rui Costa falar, porque se o Rui Costa falar pós-Farense, ele vem obrigatoriamente defender o seu treinador. Ou seja, houve aqui um momento em que, quando o Benfica foi eliminado frente ao Marseille, poderia haver um despedimento por parte do Rui Costa sobre o Roger Schmidt, mas seria algo abrupto, até porque Roger Schmidt está preso com uma renovação de contrato que não deveria ter feito. Rui Costa, na altura, ficou altamente entusiasmado e quis renovar com o alemão. Acho que esteve errado. E poderia aqui haver um período em que o despedimento poderia estar em cima da mesa. Mas, contra o Farense, eu tinha dito que o tempo é a resposta para tudo. E quando toda a gente pedia que Rui Costa viesse falar, eu fui contra. Rui Costa não tem que falar. Mas os adeptos estão doidos. Não tem que falar. E Rui Costa deveria esperar pelo final da época e falar aos adeptos. Eu creio que quando o Rui Costa veio falar, e na defesa do seu treinador, eu acho que foi mais uma acendalha para a fogueira. Eu acho que a forma como o Rui Costa se dirigiu e defendeu o seu treinador, eu acho que foi mais uma acha para a fogueira, e a fogueira cada vez mais começou a incendiar. Por esse facto, depois do jogo do Farense, o Rui Costa nunca mais falou.
E isso leva a crer que no final da temporada, eu creio que vai haver aqui uma avaliação daquilo que Roger Schmidt fez durante a temporada. E volto à pergunta que me fizeram, e eu acho que se eu acho que o Roger Schmidt vai embora. Ora bem, para a SAD e para a estrutura do Benfica, e falando do Benfica, e não trazer comparações com outros clubes, eu acho que a administração do Benfica tem que perceber, primeiro, o resultado dos objetivos. Resultados objetivos, todos falhados. E tentar perceber que, durante a temporada, o Benfica, em alguma fase da temporada, teve um crescimento em termos de jogadores e em termos de equipa. Ou seja, tentar perceber que, primeiro, Roger Schmidt admitiu os erros internamente daquilo que foi a época, sim ou não? Se Roger Schmidt identificou os erros desta época, tem condições de na próxima temporada não fazer os mesmos erros, tem essa capacidade de olhar para a ferida e sarar a ferida e trazer um novo Benfica para a próxima temporada? Isto porquê? Porque um treinador que tem contrato, normalmente, na minha ótica, tem que acabar a temporada. Certo? É uma prestação de um serviço ao longo de uma temporada, mesmo tendo contrato de 4 anos. No final da temporada tem que haver uma observação e tem que haver uma análise daquilo que é o trabalho do técnico. Neste segundo ano, eu sempre fui contra o despedimento de Roger Schmidt, porque eu acho que ele deveria acabar a época. Já que o Benfica, em termos de resultados e objetivos, ficou completamente fora, então terá que haver uma análise daquilo que é o trabalho do técnico e perspectivar aquilo que é o futuro. E então chegamos ao ponto que eu queria, que é o final do campeonato. Não adiantava de nada despedir Roger Schmidt, por qualquer razão que fosse, ou por falhar os objetivos. Eu acho que é no final da época que tem que se olhar para isso. Agora, o problema torna-se ainda maior quando há uma contestação. Eu falei na altura que era uma minoria ruidosa, até porque no último jogo no Estádio da Luz ouvimos uma claque a assobiar e a insultar, e tiveste um estádio todo a assobiar a própria claque. Isto é um fogo numa floresta que se poderá depois alastrar pela floresta inteira. Eu creio que Rui Costa deveria apagar esse fogo, essa minoria ruidosa, com um discurso altamente instrutivo. Dizer que erramos, nós falhamos, pedimos desculpa aos adeptos, foi uma época menos conseguida, nós vamos melhorar, vamos fazer tudo, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. E tentar apagar essa minoria ruidosa, nada contra essa minoria ruidosa, porque estou no direito de contestar, nada contra. O problema é que o Roger Schmidt, que se alastra para uma situação de crise diretiva, vai aumentar essa minoria que se poderá tornar, não digo uma maioria, mas que poderá se tornar um fogo alastrado pela floresta, e vão todos arder. Vai arder Roger Schmidt e vai arder o próprio Rui Costa. Rui Costa tem eleições daqui a 1 ano e meio. Daqui a 1 ano e meio, Rui Costa tem eleições. O que é mais importante agora? Desde o jogo do Farense, as coisas estão piores. As coisas estão piores. Esta minoria ruidosa está a crescer. E Rui Costa tem aqui uma decisão bastante difícil. Ou mantém o contrato com o treinador, acreditando no treinador, e o tempo vai fazer com que o Benfica volte a ganhar, e aí Roger Schmidt terá que, na próxima temporada, regressar rapidamente às vitórias, e não só, a forma de como chega à vitória. E Rui Costa tem aqui uma situação bastante complicada, pode dar um tiro no pé, porque também pode apostar no treinador e sair furado, ver-se na obrigação de o despedir no primeiro terço do campeonato. Ou daquilo que me está a parecer,
até porque um treinador indesejado não quer continuar na casa a trabalhar. Ele não quer. Ele quer estar num sítio tranquilo, trabalhar tranquilamente, ter o apoio dos associados e dos adeptos e quer continuar a sua carreira desportiva. Não há nenhum treinador do mundo que queira trabalhar num clube onde não é desejado. E eu creio que esta situação cada vez mais está pior. E eu creio que irá existir uma conversa entre os dois em que Roger Schmidt vai demonstrar o seu desagrado de tudo aquilo que está a acontecer por culpa própria. E eu creio que é por culpa própria. Por tudo aquilo que ele fez e tudo aquilo que ele disse esta temporada. E creio que Roger Schmidt vai colocar o lugar à disposição. É o que me parece. Posso estar errado. Porque trabalhar nestas condições é surreal. Ele é ser humano, ele é treinador e quer evoluir. E eu creio que Roger Schmidt, eu acho que partirá de Roger Schmidt. E eu tinha uma ideia a semana passada que o Rui Costa queria mais o Roger Schmidt do que o Roger Schmidt queria o Benfica. É a opinião que eu tenho. E creio que depois de hoje, eu creio que Roger Schmidt se vai reunir com o presidente e eu creio que ele vai colocar o lugar à disposição e o Rui Costa vai ceder. Até porque vai haver uma negociação. O Benfica não vai pagar aquilo que ele tem direito. Não vai. E o Roger Schmidt irá sair do Benfica. É aquilo que eu acho, tá? Se é aquilo que eu quero, tá? São coisas diferentes. O que eu acho é que ele vai embora. Aquilo que eu quero teria mais tempo para analisar, tá bem? E eu estou muito mais próximo de não querer Roger Schmidt no final da temporada do que a meio desta temporada. Portanto, havia muita coisa a analisar, muita coisa a falar, tentar perceber os erros desta época, onde é que tu erraste e não conseguiste resolver, problemas de balneário, problemas estruturais, problemas de treino, problemas de análise ao adversário, tudo. Se para Roger Schmidt ir embora fosse uma vontade minha, teria sido no final desta época. Ainda estamos a tempo. E não a meio da temporada. Aquilo que eu acho que vai acontecer é que os dois se vão reunir e o Roger Schmidt vai sair pelo próprio pé porque não tem condições de treino. Agora, a decisão do Rui Costa vai ser muito difícil e vamos entrar noutro campo que é a tal crise diretiva que o Benfica atravessa hoje. Fechando o assunto do Roger Schmidt, creio que ele se vai embora, creio que não há condições dele continuar, ele está num país estrangeiro, ele não está a treinar na Alemanha, não é a casa dele, acho que ele vai embora, vai ser resolvida essa situação com o Rui Costa e acho que vai acabar por ir embora. O Rui Costa pode ter a decisão de libertar Roger Schmidt. Se Rui Costa continuar com Roger Schmidt, pode ser um tiro no pé ou podemos estar como o Ruben Amorim. Isso corre bem. Portanto, é uma decisão que é para o Rui Costa, eles é que fazem a gestão, eles é que são os administradores dos clubes, é o presidente do Benfica e cabe a decisão de Rui Costa. Para despedir Roger Schmidt, na minha opinião, naquilo que eu quero, teria que ser agora. No final da temporada e não esperar pelo primeiro terço do campeonato. Fica aqui a minha opinião.